Beleza, gente? Meu nome é Cláudio Pinheiro, guitarrista da banda Ironia do Destino, e hoje eu venho trazer para vocês um outro pedal da marca Boss, muito renomada, que é o Compressor Sustain CS3, que também, como todos os pedais da Boss, são o que se chama Buffer Bypass, que é o acionamento dele é feito através de um circuito eletrônico e ele recebe o sinal da tua guitarra, fica dentro dele e passa para a saída. Isso por isso que chama buffering, que ele tem um buffer que segura o som da tua guitarra ali dentro, mesmo que esse pedal não esteja acionado. Ao contrário de um True Bypass, que se não estiver acionado, o som passa direto. Se não tiver alimentação, o True Bypass continua passando o sinal. Já o Buffered Bypass não, porque ele precisa de uma alimentação para funcionar esse buffer. Claro, o acionamento dos dois tipos de pedais é igual. Se tiver acionada a chave, a luz acende no True Bypass e no Buffered Bypass e o pedal está ativo. E ele precisa de corrente para funcionar, ou de uma alimentação, ou de uma bateria, ou de pilha, conforme for. Esse pedal aqui é um compressor, só que ele também executa a função de limiter e também pode ser regulado para fazer um outro efeito chamado slow attack, mas não é tão pronunciado, porque ele não é feito para isso. Ele é feito para compressão. Compressão é o efeito mais importante, que é um efeito que ninguém escuta. Todo mundo fala assim, distorção, eco, reverberação, um phaserzinho que faz, está ficando alguma coisa assim. Esse efeito é o mais importante e é o efeito que ninguém nota. Mas por quê? Justamente por causa disso. Ele é feito para não ser notado. Qual é a função dele? Ele nivela o sinal de um instrumento, da sua voz, de um teclado, de qualquer instrumento musical, qualquer sinal que se coloque ali, que tenha variação. Ele nivela. Claro, ele tem que ter uma atuação suave para não estragar o teu som. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma atuação suficientemente boa para fazer com que, quando você, por exemplo, dá uma palhetada, esse efeito diminui um pouquinho, a pancada diminui um pouquinho. Ao mesmo tempo que, quando você, deixa eu acionar ele melhor, quando você aciona, ó, você vê que ele está baixinho. Conforme eu não ia nem falar ainda das regulagens dele, mas quando ele faz esse efeito de nivelamento, o que ele faz? Na voz ele também faz isso, e é muito importante. Ele diminui assim, por exemplo, às vezes o cantor pronunciou alguma nota não muito forte, ele levanta. Ao mesmo tempo que quando o cantor acabou de dar a nota e ele começa a baixar o volume dessa nota, isso é uma coisa natural, o instrumento também faz isso. Você vê que tem um pico e depois vai diminuindo. O pedal diminui essa diferença entre a pancada mais alta do início e a diminuição quando vai caindo. Por isso que você tem essas regulagens aqui. Esse efeito de compressão é o seguinte: a partir de um certo valor, ele pega esse sinal da guitarra e segura. Ele não segura, ele não corta, ele segura. Por que essa diferença? Se ele cortasse,
ele faria uma coisa, que é o outro efeito que eu falei para vocês, que esse pedal também pode ter, que é um efeito chamado limiter, que é limitador. Ele corta o sinal. Claro que isso não é perfeito, vai continuar passando sinal, mas é de uma forma muito mais violenta o limiter, corta esse sinal do que a compressão. A compressão, ela achata, ela diminui a pancada no início e levanta quando estiver diminuindo. Você vê que é um efeito importante. Conforme você vai tocando a guitarra, o teu instrumento naturalmente vai perdendo sinal. Ele não tem tanto sustento assim, mas esse aparelho ajuda a melhorar isso. E é muito importante. Ele tem pedaleiras, ele tem rec, que é de estúdio. Ele é usado para tudo. É usado para mixagem. Quando você tem um disco, você quer diminuir essas diferenças. Ou então quer segurar alguma coisa, você usa o compressor ou o limiter. Esse é, por isso, a importância desse efeito. Essas regulagens, ele é assim, primeiro, claro, ele é acionado pela pisada aqui. O sinal da tua guitarra entra pelo input e sai no output para os outros pedais que vêm depois e recebe no input os sinais que vêm antes. Pode ser do nave supresso, pode ser de qualquer coisa, um wah que você queira botar ali no início. Bem, o nível dele é fácil de entender, é um volume. Por exemplo, aqui, quando eu boto o captador da guitarra numa posição intermediária, em algumas guitarras, isso não é muito feito para isso não, mas isso acontece. Ele diminui um pouquinho o som. Com esse pedal, ele nivela. E você regula o nível dele através do level, que é o primeiro, ó. Se ele não está acionado, ó, é diferente, ó. Conforme ele aciona, você vê que ó, é diferente o som, ele suaviza as entradas e saídas, né? E isso é bem importante. Tem o controle de tom, que essa é a diferença entre o modelo anterior, porque esse é o CS3, o modelo anterior, o CS2, ele não tinha esse controle de tom, que é o controle de tom na saída. Quanto mais alto, mais agudo ele fica. O ataque é a regulagem de entrada do efeito. Quanto tempo ele vai demorar para o efeito funcionar, para o teu sinal da tua guitarra entrar, melhor, para o sinal da tua guitarra entrar. Estou falando besteira. Esse ataque, ele é usado, ele regula o tempo que o seu sinal da tua guitarra vai entrar. Isso quer dizer o quê? Se ele tiver em valores muito baixos, o ataque da guitarra é bem firme. O som, ele não vai comprimir no início. Ele não vai ter essa atuação tão grande no ataque do teu som. Conforme você vai aumentando os valores dessa regulagem, ele vai fazendo com que o teu sinal da tua guitarra demore mais tempo para entrar. Suaviza, ó. Claro que isso não é perfeito. Você ainda tem sinal da tua guitarra, mas diminui. Ele suaviza a palhetada. Se você botar no valor
baixo, ele não suaviza a palhetada. Que é muito bom, por exemplo, em country, né? Que tem essas duas. Um negócio assim que é bem legal você fazer, que tem essa palhetada no início. Ao mesmo tempo que você quer suavizar, você vai aumentando esse valor. Aí ele vai demorando mais tempo para esse teu sinal da tua guitarra entrar. Certo? Outra coisa é a regulagem de sustain, que é o último potenciômetro aqui, é essa regulagem aqui. Essa regulagem é a regulagem mais importante do pedal. Porque até alguns compressores nem tem ataque, não aparece, você só tem a compressão. Como é que é feita essa compressão? Essa compressão, ela aumenta esse aperto de sinal, ou seja, aumenta o achatamento do sinal da tua entrada, ou seja, ela diminui esse impacto inicial e aumenta mais forte a tua saída. Isso tem um problema. Conforme você regula muito alto, a tendência é você levantar o ruído, porque a tua guitarra, ela também tem um limite de sustentação. O som vai diminuindo, mas não vai sumir. Não, é o contrário. Ele vai sumir. E o que vai ficar é só o ruído do teu cabo, do teu captador, que não depende do som da guitarra, certo? Aí, se você botar esse valor aqui muito baixo, ele vai atuando como se fosse um limiter. O que ele vai fazendo? Se você botar no valor mínimo, ele atua como se fosse um limiter. O que ele faz? A tendência dele é cortar o sinal que atinge um certo valor. Ou seja, o que o sustain faz? Ele regula, toda vez que o sinal passa de um certo valor, a quantidade de achatamento que vai ter. Entendeu? É um negócio... Todo esse pedal, o funcionamento dele não é uma coisa assim tão clara. Mas é por isso que ele é tão importante. Esse nivelamento de sinal, ele vai servir para praticamente tudo em termos de instrumento musical, vocal, som ao vivo. Aquele teu cantor que tu conhece, ele não vai conseguir segurar aquele gravão, aquele agudão que ele dá o tempo todo. O compressor ajuda a melhorar. Claro que o compressor não é milagroso. Se você botar regulagens muito altas, a tendência é dar microfonia. Como eu já expliquei o que é microfonia. Aquele sinal que vai e volta. O que está acontecendo? O compressor, quando começa a diminuir o volume, ele aumenta. Isso faz o quê? Se não tiver nenhum sinal ali, ele vai captar o que está em volta. Vai captar o ruído da caixa de som. E vai microfonar. Vai fazer a volta desse sinal e vai fazer com que ele não fique bom. Então é isso. Esse pedal é um pedal muito importante. Todo guitarrista deve ter esse pedal. Ele não é um pedal assim absoluto, que tem que funcionar o tempo todo. Por quê? Como ele diminui essa alto e baixo, ele também tira o que se chama dinâmica do som. Conforme você quer dar uma expressividade assim, você quer tocar um pouco mais baixo para a guitarra soar mais suave, você tira esse controle da sua mão. Você, conforme ele está ativo, ele vai diminuir isso, certo? Então é isso. Conforme ele vai aumentando a compressão. Conforme ele vai diminuindo, ele vai tendendo a ficar limiter nesse sustain. Então é isso. Muito obrigado por assistir o canal. Isso é o demonstrativo, não é um review do pedal, entendeu? Eu só estou querendo passar para vocês a ideia do efeito. Para quê? Para que você, por exemplo, você que tem uma pedaleira, você sabe que quando entrar esse efeito compressor, é isso que ele vai fazer. Entendeu? Do mesmo jeito que você tiver um outro compressor de outra marca, ele também vai fazer a mesma coisa
e cada compressor tem algumas regulagens um pouco diferentes. Nessa explicação eu não estou falando uma regulagem geral de todos os compressores, porque os compressores, muitos deles são regulados em termos de taxa. Quanta quantidade de sinal que entra para a quantidade de sinal que sai. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se você tiver uma 4 2.1, quer dizer, entram 4 unidades de sinal e saem uma. Quer dizer, por exemplo, se fosse uma unidade que não existe de 40 vezes no início, ela só vai deixar passar 10. Então tá bom? Muito obrigado por assistir o canal. Dê seu like, se inscreva no canal e tamo junto!